Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Bom dia. Você está bem? Tomou café? Que bom. Irmãos, nós estamos num aprofundamento de dons. E o próprio nome diz, nós estamos aqui para nos aprofundar. Nós estamos aqui para mergulhar naquilo que são os dons carismáticos. Portanto, eu julgo que a maioria de nós que estamos aqui já tem uma experiência com a renovação carismática. Ainda que você não tenha feito o uso completo dos dons que Deus quer conceder a você, você já visitou um grupo de oração, você sabe como funciona, você já participou de uma oração carismática, e nós estamos aqui então para fazer aquilo que São Pedro escreve na sua carta, que está aí na sua Bíblia, quando ele diz assim: irmãos, estais prontos para dar as razões da vossa fé. Porque, de certo, quando nós estamos no meio secular, no meio pagão, as pessoas vêm nos interrogar. Nós que somos de frente, nós que cantamos, nós que pregamos, que conduzimos oração, as pessoas elas vêm para poder querer saber como é que faz, o que acontece, vocês adivinham? Vocês entram em transe quando estão ali naquele momento? E nós temos que saber explicar, nós temos que fazer de fato isso que São Pedro disse: estais prontos a dar razões da vossa fé. Por isso nós viemos aqui, para aprofundar o nosso conhecimento e saber como é que acontece. Porque não é pelo fato de nós sermos carismáticos que nós precisamos ser fideístas. O que quer dizer isso, padre? São pessoas totalmente vendadas para o olho da razão e acham que tudo que acontece é mistério e é em nome da fé. Não, aquilo que acontece mesmo, os carismas de Deus, eles são explicáveis. Eles são, de alguma forma, entendíveis. E nós queremos fazer isso aqui agora. Portanto, eu peço ao Senhor que derrame sobre nós, nesse momento, uma unção de ensino. Porque nós estamos aqui numa grande escola. Nós vamos aprender. E como bons alunos que somos, você sabe que quando nós vamos à escola, a gente precisa de um livro pedagógico, não é verdade? E o nosso livro aqui é, sobretudo, a Palavra de Deus. Nosso primeiro ensino, ele é a respeito da Palavra de Deus, porque aqui está a verdade revelada. Nesse momento nós vamos falar então a respeito do dom de línguas. E é certo que muitos de vocês têm dúvidas, e querem saber, e querem entender como é que acontece. E isso eu sei porque até agora na nossa caixinha de perguntas, se não a maioria ou a totalidade das perguntas é sobre o dom de línguas. Então vamos lá. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, e nós vamos usar bastante a Bíblia, porque o padre vai mostrar para você todos os textos. Pode ser que alguém te pergunte, diga: olha, eu vi escrito na Bíblia tal coisa, assim assado, sobre o dom de línguas, como é que é? Então vamos ver o que a Bíblia diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Aqui nós estamos dentro daquele contexto de Pentecostes, que para nós, que temos uma raiz carismática,
é um texto fundamental, um texto raiz. Na minha Bíblia está escrito assim, veja: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como que de um vento forte que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O que foi que a gente acabou de ler? Vamos ler juntos? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Ponto. Versículo 5. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Veja que interessante. Pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Em outras palavras, irmãos, o que ele estava dizendo: esses caras que estão falando aí não são todos analfabetos, roceiros, não são todos galileus? Como é que nós os escutamos em nossa língua de origem? Como é que nós os escutamos em nossa língua de origem? Nós que somos partas, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima a Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. E todos estavam pasmados e perplexos, e diziam uns aos outros: que significa isso? Aqui eu faço um adentro, chamando a sua atenção. Veja, nós vamos ler os textos bíblicos aqui de forma crítica, racional. O Papa João Paulo II, no seu pontificado, ele escreveu uma encíclica que se chamava Fé e Razão, dizendo justamente do casamento, dessas duas realidades que, segundo o Papa, são como duas asas que nos elevam até a Deus. E se você criticamente, racionalmente, chegou até este ponto da leitura comigo, você tem toda a razão de dizer assim para mim: Padre, então isso que vocês falam, que é oração em línguas, não é a mesma coisa que está escrito aqui nos Atos dos Apóstolos. Porque enquanto eu, Padre Fábio, lia, pelo menos 3 vezes está escrito aqui, que aquele monte de gente, de vários lugares, de várias nações conhecidas da época na terra, diziam: nós os ouvimos anunciar as grandezas de Deus na nossa própria língua. Eles não estavam falando por meio de gemidos, sem inteligência, sem significado. O que aconteceu naquele dia de Pentecostes é que aqueles homens galileus, repito, roceiros, analfabetos, eles que não conheciam o grego, que não sabiam outro idioma e não tinham como saber,
Eles estavam falando uma outra língua diferente. Concorda comigo? Não é isso que está escrito aqui? Eu, por exemplo, poucos dias atrás, estive nos Estados Unidos para poder pregar para a comunidade brasileira que vive lá. Quando eu saí daqui para lá, eu fui porque, com perdão da palavra, mas eu sou um padre cagão, viu? Pense num padre que tem medo. A Maria sabe, né? Antes de vir aqui, eu falei para ela, como é que eu vou fazer para pregar depois do Márcio? E eu estava morrendo de medo, porque eu não falo uma palavra em inglês. Não falo nada, nada, nada. Daí, morrendo de medo, falei para o Padre Roger, falei, Padre Roger, eu acho que é melhor o senhor ir no meu lugar. Ele falou, menino, deixa de ser besta, como é que você acha que surdo e mudo anda para o mundo inteiro? E eu fui confiando nisso. Eu falei, é verdade, né? Não é porque eu não falo inglês. Gente que é mudo está andando aí para todo lado. E eu fui. Mas sejamos sinceros. O que o Atos dos Apóstolos nos disseram até agora não foi que os apóstolos oraram em línguas. Eles não oraram em línguas. Eles falaram, eles pregaram de forma que outras pessoas de outra língua, diferente do aramaico, do hebraico, eles estavam entendendo. Mas veja, o texto não terminou. Versículo 12. Mas todos estavam pasmados e perplexos e diziam uns aos outros, o que significa isso? Mas outros caçoavam. E o que eles diziam? Eles estão todos bêbados de vinho doce. Queria eu, quando tivesse ido lá para os Estados Unidos, que o Padre Roger dissesse para mim, Padre, é facinho. É só você chegar nos Estados Unidos, compra uma garrafa de uísque, vira ela, que você vai falar inglês fluente. Você acha que ia funcionar? Por que aquelas pessoas estavam caçoando e dizendo que os apóstolos estavam embriagados de vinho doce? Porque quem está bêbado faz coisas insanes. Quem fica bêbado, às vezes dá manota. Não é verdade que você já dançou em cima da mesa? Não? Eu nunca fui de beber muito, nunca tomei porre, mas quando eu tomo um pouquinho de vinho, mas me dá um sono. Tem gente que chora, né? Chora, desanda a chorar, chora. Tem gente que fica alegre, feliz, sorta a franga. Veja, eles estavam caçoando, não porque os apóstolos estavam falando em outras línguas. Aí sim, é inteligível que a gente pense que eles estavam admirados. Porque analfabetos, falando uma outra língua tão complexa quanto o grego, é justo que a gente pense que eles ficaram admirados. Agora, caçoar e chamá-los de bêbados, nós estamos acompanhando o texto de forma racional. Agora eu gostaria que você fosse no outro texto comigo. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 15. São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Esse texto aqui é uma maravilha. Porque eu, como padre, frequentei durante muitos anos o espaço acadêmico. Para você falar para uma pessoa ignorante, esse texto é ótimo para justificar a oração em línguas. Mas se você for falar com um exegeta, com uma pessoa que entende de Bíblia, que sabe grego, esse texto é visto de modo diferente. Vamos ler comigo. Marcos capítulo 16, versículo 15.
Nós estamos aqui no contexto em que Jesus está se despedindo dos apóstolos, se preparando para subir para o céu. E Jesus lhes disse, versículo 15, ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. O que Jesus pediu para os apóstolos? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E os sinais que acompanharão aqueles que creem serão: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. O que o padre acabou de ler? Falarão. Se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum, e quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Ponto final. Nós, carismáticos, pegamos esse texto dizemos assim, olha, está claro aqui, foi promessa de Jesus ressuscitado, que aqueles que creem no nome do Senhor, eles receberão novas línguas, eles falarão em línguas diferentes. Mas veja, como eu disse para você, o padre frequentou ambiente acadêmico. E uma pessoa que entende grego, que foi a língua que o evangelho foi escrito, essa pessoa interpreta diferente de nós esse texto. Por quê? No grego, existe duas formas de falar a palavra nova. Jesus disse, falarão novas línguas. No grego, diferente do português, que existe somente a palavra nova, no grego existem duas formas de falar nova, que se diz kainos e neos. E esse texto aqui, Jesus, quando fala da nova língua, ele usa kainos. Mas qual que é a diferença de kainos e neos? Primeira coisa, kainos. Suponhamos que esse pobre padre Fábio, falido, da carteira furada, tenha conseguido comprar um carro novo, um Fiat 147. E eu chego para você e digo assim, Ana, eu comprei um carro novo. Ele é um Fiat 147, mas para mim, ele é novo. E o Márcio tenha comprado um Polo zerinho automático. É novo? É novo. Só que o novo do Márcio, em grego, se diz neos. E o meu novo, em grego, se diz kainos. E Jesus disse, falarão novas línguas, escrito kainos, quer dizer, a língua já existe. Ela é 147, ela já está passada. E os discípulos falarão uma nova língua, no sentido de uma língua que já existe. Veja que eu estou dizendo para você que nós estamos vendo a Bíblia de forma crítica, racional. Jesus disse o quê? Que aqueles roceiros, eles aprenderiam uma nova língua. Eu imagino São Pedro se matriculando no CCIA, hablando. Gente, naquele tempo, para uma pessoa aprender uma nova língua, não era tão fácil quanto para nós, que entramos na internet, temos cursos online. Jesus prometendo aos discípulos que eles falariam uma nova língua, apesar da língua já existir, já era uma coisa estupenda. Por quê? Tão estupenda quanto pegar em cobre e não ser mordido, beber veneno e não morrer. Entende? Mas só que os críticos, aqueles que são extremamente racionais, eles dizem, aqui está a prova de que o dom em línguas não é aquilo que vocês estão pensando que é. Mas muito bem, a Bíblia, ela se interpreta por si só.
Nós não podemos tomar um único versículo da Bíblia, abraçar ele e falar, isso aqui é a verdade, e excluir todo o resto que a Bíblia faz. Porque senão os próprios racionais caem naquilo de que nos acusam. Eles são fideístas. A Bíblia não parou somente nesse versículo que Jesus falou. Vamos em outro texto. Importantíssimo para toda a experiência de oração é o texto de 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos lá? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Na minha Bíblia não tem, não. Cadê? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Veja, um outro argumento que os racionais usam é o seguinte: Padre Fábio, todas as vezes que na Bíblia aparece um anjo, o anjo fala e as pessoas entendem. O anjo Gabriel falou para Nossa Senhora, e Nossa Senhora entendeu bonitinho, facinho, redondinho. Zacarias entendeu tanto que brigou com o anjo. Jacó foi outro, agarrou de unha com o anjo lá no meio do rio. Abraão recebeu 3 anjos na porta da sua tenda. Que história é essa de falar na língua dos anjos? E as pessoas que são teólogos até dizem que a forma de comunicação dos anjos entre si é intelectual. Como é que nós pretendemos falar na língua dos anjos? Eu disse a você para pegar 1 Coríntios capítulo 14, mas dá uma ida primeiro no capítulo 13. Versículo 1, está escrito assim: se eu falasse as línguas dos homens e as... São Paulo está falando de 2 formas de se dizer, não está? Ele está falando da língua dos homens. E que língua é essa, a língua dos homens? Português, francês, espanhol, árabe, hebraico. E a língua dos anjos? Será que a língua dos anjos é o aramaico? O hebraico? Deus só fala hebraico. Veja que aí nesse versículo já existe uma distinção na linguagem paulina de 2 formas de se dizer. Agora vamos no capítulo 14. Penso que seria bom que nós lêssemos todo ele. São Paulo está dizendo assim: buscai o amor e aspirai aos dons do Espírito, principalmente a profecia. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens. Você entendeu o que São Paulo disse aí? Aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Mas a Deus, e ninguém o entende. Aquele que fala em línguas fala a Deus e ninguém o entende, pois ele fala em êxtase, não em transe. Em êxtase espiritual, coisas misteriosas. Mas aquele que profetiza, esse sim, fala aos homens, edificando, exortando, confortando. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, porém, aquele que profetiza edifica a igreja. Desejo que vós todos, eu conheço um padre da Canção Nova que fala que todos é todos. Sabe quem é esse? Quem é?
São Paulo está dizendo: desejo que vós todos faleis em línguas. Desejo ainda mais que todos profetizeis. O que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este também a interprete, e assim edifique toda a igreja. Ora, irmãos, suponhamos que eu me apresente entre vós falando em línguas. Em que vos serei útil, se não vos comunicar nem revelação, nem conhecimento, nem profecia, e nem ensinamento? De modo semelhante, se os instrumentos musicais, como a flauta ou a cítara, não produzirem sons distintos, como se reconhecerá a música que está sendo tocada? E se a trombeta produzir um som confuso, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se não usardes uma linguagem clara, como sereis entendidos? Na verdade, estareis falando ao vento. No mundo existem umas quantas espécies de língua, e nenhuma carece de som e sentido. Se eu ignorar o significado das palavras, serei como um estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será como um estrangeiro para mim. Assim também vós, já que aspirais aos dons espirituais, procurai possuí-los em abundância para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para poder interpretar. Pois se eu oro em línguas, é o meu espírito que faz oração, mas a minha mente não participa. Então, o que concluir? Vou orar com o meu espírito e orar também com a minha mente. Cantarei com o meu espírito e cantarei também com a minha mente. Pois se louvas a Deus somente com o espírito, como o ouvinte não iniciado poderá dizer amém? A tua ação de graças, já que ele não sabe o que está dizendo. Está percebendo que São Paulo está dizendo de uma distinção de duas línguas? Ele está falando que existe, é fato, existe uma língua incompreensível e existe outra que se compreende, mas que uma não pode excluir a outra. Que não adianta você ser espiritual, mas não ter o conhecimento. Não adianta você orar em línguas, mas não ser formado, edificado, exortado pela palavra de Deus. Versículo 17. Por certo, a tua ação de graças é coisa excelente, mas com ela o outro não é edificado. Graças a Deus, falo em línguas mais que todos vós. Gente, São Paulo está dizendo que ele falava em línguas mais do que todos eles. Mas numa reunião de igreja, prefiro dizer 5 palavras de minha mente, para assim instruir também outros, do que dizer 10.000 palavras em línguas. Irmãos, quanto ao entendimento, não sejais crianças, mas homens feitos. Quanto à malícia, porém, sede sempre crianças. Está escrito na lei: falarei a este povo em outras línguas e por lábios de estrangeiros, e nem assim eles me obedecerão, diz o Senhor. Assim, as línguas servem de sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, ao contrário, não é para os não crentes, mas para aqueles que creem. Se, por exemplo, a igreja estiver toda reunida num local, e todos os presentes se puserem a falar em língua, e entrarem alguns não iniciados, ou ainda não crentes, estes não vão dizer que estáis, o quê? Loucos. E por acaso não foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes?
Daí se conclui, por que foi que aquelas pessoas estavam dizendo que os apóstolos estavam bêbados? Ao contrário, se todos estiverem profetizando e entrar alguém que ainda não crê ou não é iniciado, este será convencido de seus erros e avaliado por todos. Os segredos de seu coração ficarão manifestos, e então ele, prostrando-se com o rosto por terra, adorará a Deus e proclamará verdadeiramente: Deus está entre vós. Aqui o dom de ciência que o Márcio falou antes. Você percebe como um texto explica o outro e como de fato existe na Sagrada Escritura uma realidade e outra. Tanto existe esta realidade que de forma psicológica, a parapsicologia estudou estas questões que se dizem fenômenos linguísticos, e foi necessário encontrar um nome para as duas realidades. Xenoglossia são aqueles fenômenos referentes a pessoas que, no envolvimento religioso, começam a falar uma língua da qual ela nunca foi iniciada antes. E glossolalia diz respeito a uma língua sem significado inteligível. Nós estamos aqui tratando das duas realidades, a xenoglossia e a glossolalia. Veja, essa capacidade de falar línguas estranhas, mas também de falar língua inteligível. A gente sabe de muitos testemunhos de grandes concentrações de pessoas em que, de repente, quando todos estão orando em línguas, de repente várias pessoas de nações diferentes, as pessoas escutavam outras dizendo frases ou palavras da sua própria língua e a pessoa não sabia que estava falando. Ou às vezes uma profecia em língua que a pessoa realmente falava numa língua estrangeira conhecida. Mas a gente lidar sempre, cotidianamente nos nossos grupos de oração, também com pessoas que falam coisas que não têm significado. E como que acontece isso, padre? A gente precisa entrar em êxtase profundo, de forma que a gente entra em transe, sai fora de si, baixa um espírito, a gente fica possuído e começa do nada a falar? Não, porque aqui a gente não está tratando de baixar espírito igual acontece no centro espírita. Você senta na mesa branca, incorpora o espírito de outra pessoa e começa a falar. Aqui é um ato volitivo, ou seja, a minha vontade, assim como eu digo assim, estou com vontade de rezar um terço, eu pego o terço e eu começo a rezar, assim eu digo, eu estou com vontade de orar em línguas, eu começo a orar e eu paro no momento que eu quero, que eu pretendo. E o conteúdo, padre? Você deseja, irmão, ardentemente orar em línguas? Este é o primeiro passo, é desejar. Você já esteve apaixonado alguma vez na vida? Estar apaixonado às vezes é bom, mas é ruim também, né? E a parte mais ruim é quando você é um apaixonado desafinado. Porque às vezes você quer cantar uma música que te toca, que fala da pessoa, mas se você é desafinado, se você é ruim de música, na minha turma de seminário, o padre Evandro era triste, gente. Ele desafinava até para orar em línguas. Ele desafinava até para bater palma no parabéns. E como ele não conhece nada de música, às vezes ele começa a cantar uma música, ele não sabe a letra, ele inventa. Tem até aquela música do Frei Gilson. Ele canta: os meus passos são meus, o meu próximo minuto. E vai inventando a música. Gente, orar em línguas é como quem está apaixonado e é ruim de música. Orar em línguas, eu estou com meu coração fervoroso. E veja, daqui vem o nome da nossa comunidade, uma canção nova. Eu estou fervoroso, apaixonado pelo Senhor, estou apaixonado por Ele e quero cantar para Ele uma canção nova.
uma canção de amor, uma canção de paixão, mas só que eu não sei a letra. Aí eu canto. É como se você quisesse cantar uma música que você compôs, que você inventou, mas você ainda não sabe a letra. Ou como se você quisesse expressar alguma coisa, mas você não tem palavras. Você quer dizer o quanto Deus é grande, o quanto Deus é bom, o quanto Ele é maravilhoso, mas não cabe. Daí eu faço aquilo que São Paulo diz. Eu oro para me edificar a mim mesmo e para edificar os não crentes. Padre, mas essa canção, para ela ser transformadora, o que ela tem de diferente? Justamente isso que eu disse para você agora, a paixão. E é por isso que essa forma de cantar é chamada de linguagem dos anjos. Você sabe o que é o céu? Você pensa assim, o céu, é difícil conceituar o céu, porque como que nós vamos colocar num conceito, numa frase, com ponto final, uma coisa que é eterna? Mas se a gente se atrevesse a conceituar o céu é um estado de alma em que nós estaremos constantemente na presença de Deus. Pensa nisso. E você imagina assim, padre, mas não vai ser chato? Porque eternamente não é 10 anos, não são 100, não é um milênio. Eternamente é para nunca mais acabar. Imagina nós lá, Ana, na frente de Deus, eternamente, sem fim. Você pensa assim, será que não vai ser chato? Será que não vai ser ruim? Será que não vai ter uma hora que vai dar cãibra, ou que vai dar vontade de ir no banheiro? Gente, não vai ser enfadonho, sabe por quê? Porque Deus, Ele é eterno. E cada instante, o que você entende por um instante? 1 hora é um instante? 1 minuto é um instante? 1 segundo é um instante? Um instante. A cada instante, Deus vai estar revelando uma faceta nova do seu caráter, e nós ainda não vamos ter terminado de ficar boquiabertos com o que Ele mostrou no segundo passado, e Ele já vai estar mostrando uma novidade. Por isso nós vamos ficar de boca aberta o tempo todo, babando, 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 e isso eternamente, porque não vai ter fim. E veja, é isso que faz o céu ser céu, e é por isso que nós chamamos a linguagem nova de linguagem dos anjos. Por quê? Porque não é uma música que você está enfarado de ouvir. Poxa, eu estou cansado antes de escutar o seu CD. Eu boto ele lá no carro, mas já enfarou. Sabe quando você compra um CD da Canção Nova, que você pensa assim, poxa, essa música foi muito inspirada. Quando eu escuto esse pedacinho aqui, eu arrepeio até os cabelos da perna. Mas só que você escuta, de repente chega um prazo que aquela música não te fala mais como falava antigamente. E você não sente mais nada, porque a música ficou velha. E é por isso que a linguagem espiritual, ela é dos anjos. Porque se os anjos já experimentam essa novidade do céu, não pode ser uma língua já falada correntemente, tem que ser algo sempre novo. Tem que ser algo que você inventou naquela hora. Uma música que você produziu naquela hora. Entende? Com amor, com fervor. Uma novidade a cada momento. Por isso que é você que inventa o que você diz. Não é ninguém que toma a sua língua. Você não fica possuído por um... Gente, é algo que vem de dentro, de um coração fervoroso e amante de Deus. Mas é uma novidade de céu. Essa é a diferença da oração em línguas. Por fim, eu gostaria que você pegasse comigo este texto que para nós é lindo. Romanos capítulo 8. Romanos
capítulo 8. Versículo 22. São Paulo está nos dizendo aqui da esperança do céu. Você prestou atenção nisso que o padre acabou de dizer aqui sobre como vai ser o céu? São Paulo agora vai falar da esperança do céu. E ele diz assim: com efeito, sabemos que toda a criação, até o presente, está gemendo como em dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando a condição filial, a redenção do nosso corpo. Pois é na esperança que fomos salvos. Ora, aquilo que se tem diante dos olhos não é objeto de esperança. Como pode alguém esperar por algo que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, é porque aguardamos com perseverança. Versículo 26. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. A oração em línguas, ela está intrinsecamente ligada à esperança do paraíso. A esperança do céu. Por isso que ela se chama linguagem dos anjos, linguagem espiritual. Ela é um gemido. É um gemido. Não é verdade que você, mãe, sabe se o seu filho está com cólica ou se ele está com fome, de acordo com o tipo do choro que ele faz? E não é de se esperar também que a gente sabe exatamente qual foi a reação que um jogo de futebol produziu na torcida, por mais que a torcida não cante nenhuma música, só faça um barulho. Gol! Fizeram barulho, mas a forma como o barulho foi produzido diz do que foi o sentimento produzido na alma daqueles que estavam participando. Quando você bate um martelo no dedo e você... Esse barulho não disse nada inteligível, mas disse que você estava doendo. Assim é aquele que ora em línguas. Por isso, a primeira reação de uma pessoa batizada no Espírito é a oração em línguas. Por quê? Porque é uma pessoa, primeiro, que experimenta o céu, e segundo, que está com o coração inflamado de paixão. A pessoa está inflamada de paixão, então ela quer cantar uma música chonada. Então ela canta em línguas. Agora aqui, existe a diferenciação de falar em línguas, cantar em línguas, que pode ser um cântico de súplica, mas pode ser também um cântico de júbilo. Mas pode vir também numa assembleia reunida para rezar carismaticamente, de uma profecia em línguas, aí se requer alguém que interprete. E veja, interpretar a oração em línguas não é traduzir a oração em línguas. É o sentimento que aquela oração produziu, é o sentimento que Deus quer fazer brotar na assembleia, por isso vem a interpretação daquilo que se está cantando. Irmãos, a experiência de orar em línguas é a experiência de alguém que está apaixonado por Jesus. Nós estamos vendo na Sagrada Escritura. E é tão sério que a parapsicologia já estudou o fenômeno. Que existem as duas possibilidades. E nós queremos todos os dons que Deus nos quiser dar.
Porque São Paulo nos ordenou: aspirai todos os dons. Eu desejo que todos vós faleis em línguas. Pode ser que você não fale em língua, mas também não queira orar. Você não vai deixar de ter salvação porque não está orando em línguas. Mas se você desejar, é porque você está tão necessitado de Deus que você quer tudo que Ele pode te dar. Quantos no meio de nós ainda não viveram esta experiência de orar em línguas, mas você deseja muito orar em línguas? Levante o braço para o Padre ver. Olha quanta gente, quanta gente. Até agora nós falamos de forma inteligível. Agora nós vamos fazer a experiência. Nós vamos cantar uma música chonada para Deus. Olha que eu vim de Minas e lá a gente gosta de cantar uma moda chonada. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar agora. Irmãos, mas você pode dizer assim: como é que algo que eu não entendo, que bem pode fazer isso? Palavras sem inteligência, como isso pode me edificar? Olha, o nosso Deus é um Deus de contrários. O mesmo motivo pelo qual Ele usa esses gemidos de forma poderosa para te edificar, foi o mesmo motivo pelo qual Ele nos ordenou que olhássemos para um pedaço de pão e chamássemos aquilo de carne e sangue. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as tolas para confundir as sensatas, as que não são para confundir aquelas que são. Foi por isso que Ele quer se utilizar dessa forma, digamos assim, humanamente tão banal, para edificar, para amar profundamente você. No momento em que você empresta a sua língua para o Espírito Santo, naquele momento você está dizendo: Espírito Santo, usa-te de mim para produzir para Jesus o melhor cântico de amor que o Senhor puder. E o seu coração é inflamado, 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 e aquela oração tem poder por causa disso, porque o amor, ele pode curar todas as coisas. Não foi isso o texto que o Márcio disse? Acaso vocês receberam o espírito de escravos? Não, vocês receberam o espírito de filhos, que clama em vós: Abba, ó Pai. O Espírito clama em nós um apelo de afeição: Papai. Você pode fazer isso agora. Feche os seus olhos, levante os seus braços, chame o Espírito Santo e diga: Espírito Santo, compõe em mim uma canção de amor para Jesus. Compõe em mim uma canção de amor para Jesus. Uma canção de amor para Jesus. Deixe agora o Espírito Santo tomar você, irmãos. Sinta o Espírito Santo em você. Você não é feito só de razão, você é feito de afeição. Você é uma pessoa espiritual, carnal, intelectual. Derrame tudo que você é agora diante de Deus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vá fazendo a sua oração, vá pondo seu louvor diante de Deus.